Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aqui dar início. Vamos começar porque vai ficar gravado e eu sei que as pessoas podem assistir, né, esse nosso primeiro encontro, essa nossa primeira live também na nossa gravação. Nós estamos iniciando uma nova série, né, que nós estamos chamando aqui de Seja Protagonista da Sua Vida. Vamos ter 4 encontros. Geise, bem-vinda, Geise. Vamos começar aqui mais uma série. Estou chamando de Seja Protagonista da Sua Vida. Essa série de 4 aulas, vamos nos encontrar até sexta-feira, todos os dias aqui às 9h30. Ela surgiu por conta de tudo que nós estamos passando, principalmente pelo convite que toda essa pandemia, esse isolamento está nos convidando. São muitos convites, provavelmente, com certeza, vocês também percebem isso. Mas existe um convite que as relações estão sendo estreitadas. Há o convite de estreitar a relação e ver quem é essa pessoa que está do seu lado. Quem é esse esposo, quem é essa esposa, quem são esses filhos, olhar para essas pessoas que estão ao seu lado. E por que dessa dificuldade? Né? Por que a gente não consegue estreitar as relações? Nós estamos dentro de casa, com esse núcleo familiar, de uma forma muito próxima, independente desse isolamento, mas essas pessoas que estão, de certa forma, dentro dessa, digamos, né, enclausurado, hoje já nem tanto, mas desde março que tudo isso começou, eu percebi claramente a dificuldade de estar próximo. É como se nós estávamos próximos, ainda estamos para algumas pessoas, e nós estamos superficiais demais nessas relações. Então isso me leva a perceber o quanto que nós ainda estamos superficiais com nós. Né? Eu ainda estou superficial comigo, porque esse movimento de ter a conexão com o outro, isso vai estar acontecendo à medida que essa conexão comigo acontece. E para quem já está acompanhando há algum tempo aqui, eu já estou fazendo um anúncio, né, do nosso dessa divulgação, né, da Educação no Futuro, e que eu sempre falei que existem muitas transformações a serem feitas nessa nossa caminhada. Essa vida, ela tem muitos convites e muitas transformações para serem feitas. Mas a primeira transformação é nós desenvolvermos o nosso amor. Esse nosso amor próprio. Nós necessitamos dessa... eu vou botar desenvolvimento para resumir, né? Mas pode ser uma relembrança, uma reconexão, despertar. Mas esse desenvolvimento desse amor, de me aceitar como inteira, de ter essa totalidade, essa completude, de ter o meu amor, o amor próprio, o auto-amor, o auto-encontro, é o que vai permitir com que eu estabeleça as conexões com as outras pessoas. Por isso nasceu essa jornada, seja a protagonista da sua vida, que ao contrário do que muita gente acha, que essa vida é triste, que essa vida é infeliz, que está aqui sofrendo, nós não estamos aqui para viver, como eu falo, né? Nós não somos escravos de dor. Ninguém está aqui para viver nenhuma raiva, ninguém está aqui para sentir, ninguém está aqui para viver a escravidão das dores, ninguém veio para cá para sofrer, para ter culpa, sofrimento, frustração, vingança, ninguém está aqui para ficar operando nesses sentimentos escravos de dores. Eu costumo falar que nós estamos ainda operando num lugar muito de escravo de dor, né? Eu fico ali na vitimização, porque a vida é uma droga, porque meu vizinho é uma droga, meu trabalho é uma droga, minha relação com meu marido, a relação com os meus filhos, tudo é uma droga. Porque, na verdade, está faltando ainda esse encontro, esse autoencontro, para que você consiga perceber que não é tão sofrida. A vida não tem que ser na base da culpa, da frustração, do medo, né? São palavras que eu escuto tanto, né? Medo, culpa, frustração. E a gente não está aqui para isso, né? O que eu quero dizer é que nós estamos aqui para ter uma vida leve. Estamos aqui para ter paz, viver em paz. Ter paz de espírito e criar relações saudáveis. Cada vez mais eu percebo que felicidade ela está muito ligada com essas conexões das relações. Então, para que eu possa ter paz, viver em paz, para que eu possa ser feliz, eu preciso aprender a construir relações saudáveis. Por isso, a gente vai estar aqui nesse encontro hoje, amanhã, quinta e sexta, às 9h30, para falar sobre o que é ser protagonista da vida. E eu já pergunto aqui para vocês, o que é que vocês entendem como o que é ser protagonista da vida? O que é que vocês acham, né? O que é que seria isso? É uma palavra muito bonitinha, mas o que é assumir o protagonismo da vida, né? O que é que seria isso?
Gostaria que vocês colocassem aqui, para que ao longo do nosso encontro, né, temos muita coisa para falar, muito assunto para falar, temos apenas 1 hora para que vocês saiam aqui com três respostas, né? Eu quero que fique muito claro para vocês. Eu pensei muito nessas nossas 4 aulas, nesses 4 encontros, e hoje nós vamos estar conversando sobre uma frase que é a frase principal desse nosso encontro, que é como ser quem eu quero ser. O que é que falta para eu ser quem eu quero ser? E eu não estou falando do ser enquanto essência. Isso é um pouquinho mais para frente, tá? Mas eu estou falando do ser enquanto espontaneidade. Será que nós somos verdadeiros? Será que falamos o que queremos falar? Agimos como queremos agir? Será que eu consigo expressar, ser espontâneo, ter a liberdade? Será que eu me sinto leve? A expressão, será que eu consigo ser quem eu realmente quero ser? Essa é a pergunta principal que eu quero muito que a gente saia daqui hoje com algumas pulgas, né? Com algumas pulguinhas assim atrás da orelha, porque eu vou passar apenas algumas percepções. E nós vamos hoje então falar sobre essa pergunta, como ser quem eu quero ser. No finalzinho a gente vai entregar um presentinho para vocês, né? Lá no final eu vou estar anunciando um presentinho bacana para vocês. Amanhã eu vou conversar e a pergunta de amanhã é como deixar a preocupação e viver. Principalmente para o nicho materno, né? Principalmente para as mamães, as mulheres aí que já têm seus filhos, é como se vive eternamente preocupada. A preocupação e a culpa, né? É um misto de vivo preocupada e vivo me culpando e me frustro. Amanhã eu quero conversar com vocês sobre isso, né? Como deixar a preocupação e viver. Na quinta-feira nós vamos falar sobre por que ninguém me entende. Isso é tão comum, ninguém me vê, ninguém me escuta, parece que ninguém consegue ninguém consegue me entender no que eu falo. E na sexta-feira, para fechar, quero conversar sobre essa bonita frase: amar é uma decisão. Para que ao longo desses 4 encontros, para que ao longo dessas 4 lives, com essas perguntas chaves, vocês consigam perceber o que é ser protagonista da vida, né? Então, para quem está aqui, Dani entrou, Nandinha, que vocês já possam colocar a Geise também. O que é que vocês entendem, né? Será que eu sou protagonista da vida? Vocês acham que vocês estão sendo protagonistas da vida de vocês? Né? Eu falei no início o porquê nasceu. Como assim ser protagonista da vida? Nasceu porque nós estamos vivendo dentro das nossas relações, mas de forma superficial. Nós não estamos inteira nas relações, porque não estamos inteiras conosco, né? Tá faltando a minha sinceridade, o meu encontro, o meu autoencontro, para que eu inteira me encontre numa outra relação. Então nós precisamos urgentemente desenvolver essa capacidade do amor próprio, do auto-amor, como eu gosto de falar, do autoencontro. Então, ao final dessa jornada, seja protagonista da vida, eu sempre espero que vocês saiam mais leves, que vocês possam construir, iniciar uma caminhada de vida leve, né? De relações saudáveis, criar relações saudáveis. Então, nós vamos ter aqui 3 perguntas principais. Eu quero que ao final de hoje a gente consiga responder juntos, né? Aqui é apenas uma pessoa refletindo com vocês. A primeira pergunta que eu deixo é: qual é o sentido das dores na nossa vida? Não sei se vocês se perguntaram isso. Qual é o sentido das dores nessa vida? Vamos responder aqui. Como aprender com a dor? É a nossa segunda pergunta, tá? E a terceira pergunta é a pergunta principal. Como ser quem eu quero ser? Né? Como é que eu posso expressar? Como ser quem eu quero ser? Será que eu estou expressando? Será que eu estou sendo espontânea e verdadeira comigo? Como é que eu posso ser? Para isso eu separei 4 assuntos, né? Então lembrem dessas 3 perguntas que vai nortear o nosso encontro de aqui agora. Qual é o sentido das dores na vida? Como aprender com a dor? E como ser quem eu quero ser, tá? Então, primeiro eu quero conversar sobre um assunto chamado de jornada humana. A jornada humana, ela na verdade, ela tem muitas teorias dentro da jornada humana e é impossível... Gi, bem-vinda! Então, a jornada humana é como é que esse homem, nós humanos, independente do sexo, homem ou mulher, como é que o homem aqui na Terra ele se desenvolve, né? A jornada humana, ela está dentro de uma técnica, de uma teoria milenar que eu sou muito apaixonada, mas é impossível falar sobre ela. Ó, já começou a ter respostas, ótimo.
O eneagrama é uma sabedoria milenar, né? Para mim funciona como um mapa de autoconhecimento. E eu quero trazer um pouco do eneagrama aqui para vocês, dentro desse primeiro assunto que é a jornada humana. Mas eu só vou trazer 2 leis que o eneagrama trata, né? A primeira lei que ele aborda, eu quero que vocês olhem aqui, ó, para que vocês possam... Opa! Bom, olhem para esse triângulo e imagine que aqui eu estou me referindo à primeira lei dessa jornada humana. Nós, seres humanos, estamos aqui desenvolvendo, né? Bebês, crianças, adolescentes, enfim, todo o nosso processo, toda a nossa jornada humana, ela pode ser representada por essa lei do 3, que significa essa trindade. Esse triângulo nada mais é do que a explicação de que tudo nessa vida tem 3 forças. Uma força ativa, uma força passiva e uma força neutralizante. E se vocês pararem para observar, tudo tem 3. Essa trindade, ela é muito forte. Vocês podem perceber que a gente tem Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo, a gente tem Buda, Dharma e Sangha no budismo, a gente tem Vishnu, Brahma e Shiva, né, no hinduísmo, no taoísmo a gente tem céu, terra e homem, a gente tem na própria psicologia ego, id e superego, na física próton, elétrons e nêutrons, na filosofia tese, antítese, né, e síntese. Ou seja, a gente tem toda a explicação do homem, né, desse homem, novamente eu estou falando do ser humano, através do que é chamado de lei do 3, que significa sempre tem uma lei, uma força ativa, uma força passiva e uma força neutralizante. Vamos imaginar que isso pode ser resumido na famosa lei da ação e reação. Só que a ação e reação se resume a 2 forças que, digamos, estão se contrapondo, certo? E vai existir uma terceira força que vai sempre tentar neutralizar. A gente vai ter sempre isso, né? O movimento de expansão e retração. E uma lei que vai neutralizar, que seria a terceira força. Se a gente for olhar o próprio movimento do feminino e masculino, e teria uma força, né, de neutralização, né? Uma força que neutraliza, na verdade. Então, nós temos essa lei. E nós temos também a lei do 1, que aí eu quero que vocês apenas olhem esse movimento aqui. Então, se eu estou falando apenas de um círculo, não, eu estou falando da unidade, que tudo que existe contém um centro e que todos esses centros estão interligados. Então, a gente volta para cá. Então, eu já tenho a lei do 1, que nada mais é do que o entendimento de unidade, de unicidade. E é o que muita gente já vem trabalhando há décadas. Somos todos um, que não há diferença, embora muita gente ainda, né, não tenha essa compreensão. Mas isso aqui significa que nós todos estamos unidos, né? É a ideia de unidade, de unicidade. Essa é a lei do 1. E nós temos dentro da lei do 1, onde significa que tudo está interligado, nós temos a lei do 3. E aí, eu quero falar com vocês sobre um entendimento bem interessante. Deixa eu botar aqui para vocês. Bom, talvez vocês não consigam me ver, mas não tem nada não. Tudo isso faz parte da jornada humana, tá, gente? Lembram do círculo? A lei do 1. Então, isso significa que nós somos uno, unidade, unicidade. Um com quem? Um com toda a criação, um com todo o Criador. E lembra da tríade, lembra do 3? Então, aqui nós estamos falando que nós temos sempre a lei ativa, passiva e a neutralizante. Tá. E como é a jornada humana, então, Jéssica? Nós aqui em cima estamos nos referindo da onde nós viemos. Nesse momento, a gente vai apenas se limitar a falar que nós viemos de uma fonte, que vocês podem chamar de fonte de amor, fonte de luz, fonte criativa, né? Essa criação, esse criador, a gente aqui não precisa nesse momento estar entrando nesse detalhe. Isso é um movimento mais para frente que a gente pode entrar certamente, né? Movimentos mais espirituais. Mas da onde eu vim é uma fonte inesgotável. E eu sempre gosto de falar, eu, Jéssica, eu sinto essa fonte como a fonte realmente inesgotável de amor e luz.
Então, nós aqui estamos em comunhão com o Criador, em comunhão com a criação. E aí nós começamos o nosso processo, né? Vamos imaginar que aqui estamos nós caminhando e chegando aqui. Chegamos na nossa casa, terra, chegamos na nossa família. E aí nós temos um esquecimento da onde nós viemos, o que nós somos, né? Eu saí dessa fonte, eu saí da criação, né? Porque todos nós somos um, lembram? Nós somos um. Então eu saí da onde todos saem, que é da fonte da criação. E aí eu venho através de um véu de esquecimento. Por que eu esqueço, Jéssica? Nesse momento onde eu quero trabalhar com vocês a percepção de alto amor, né? Nós estamos aqui na jornada, seja protagonista da sua vida. Nós queremos aqui restabelecer o seu entendimento da sua vida, do seu desenvolvimento de autonutrição, né? Ser capaz de dirigir a sua vida, né? Ser responsável por suas escolhas, se bastar, se nutrir. Então, nós aqui não estamos nesse momento que aqui é um movimento mais espiritual. Por que eu esqueço? Por que nós viemos para cá e esquecemos? Tem resposta? Tem. Isso daria uma outra jornada. É uma jornada de cunho mais espiritual. Mas eu esqueço e eu venho para uma família. Quando eu chego nessa família, eu começo a receber aquilo que eu espero e aquilo que eu não espero. Eu começo a receber o que eu gostaria, mas também o que eu não gostaria. Esse ponto também é um ponto que caberia uma discussão bem profunda, tá? Porque nós sabemos, através de um olhar espiritual, que nós recebemos o que nós precisamos receber, para que a gente possa concluir a nossa jornada e retornar. Mas aqui a gente vai ficar apenas com esse entendimento de que, às vezes, quase sempre, né? Recebemos o que queremos, mas também o que não queremos. E com isso eu começo a viver na falta. E eu começo a experimentar medo, eu começo a experimentar dor, eu começo a experimentar sofrimento, né? Vamos chamar de dores. Com isso eu começo a minha caminhada e eu começo a projetar que eu sou essa dor. Olha que interessante a jornada humana, né? Eu começo a ter, por exemplo, um experimento aqui na minha infância de rejeição. Então eu começo a desenvolver, eu começo a achar que a minha identificação aqui, que eu sou essa máscara que eu criei para sobreviver a essa dor. Eu, criança, passei por determinadas situações onde eu não me senti amada, onde eu não me senti vista. Com isso eu começo a projetar e criar as famosas máscaras ou sombras ou ego. E eu começo a achar que eu sou isso, né? Então eu começo a criar máscara. Eu tenho uma máscara para lidar com essa dor da rejeição. Aí eu tenho outra máscara para lidar com as dores que me jogaram na cara, o quanto que eu dava trabalho. E aí a gente tem uma outra reflexão aqui tão profunda, que são todos esses rótulos que a gente traz conosco, né? Então tudo que a gente escuta, todo aquele movimento de dor que a gente acessou aqui, a gente começa a criar máscaras. A máscara da boazinha, a máscara de que eu tenho que ser boazinha para ser aceita, a máscara que eu tenho que falar mansinho para ser aceita, a máscara de que eu não posso negar nada, a máscara que eu tenho que ajudar todo mundo. Isso tudo são máscaras. E aí vocês vão lembrar que nós somos um e que eu estou nessa jornada, nessa caminhada para retornar. E vocês vão lembrar da tríade. Lembra da tríade? Eu começo a ter uma força ativa e uma força passiva que começa a duelar, vamos dizer assim. Então, eu acesso um medo, eu acesso uma dor aqui e eu começo a criar várias máscaras para viver. E eu começo a viver através de máscaras, né? Todos nós. E eu começo a ficar aqui, Aí eu acesso outra dor, crio outra máscara, volto para essa dor, crio outra máscara, outra dor, outra máscara, acesso a mesma dor, aumento a minha máscara, acesso a mesma dor, aumento a máscara, como por exemplo a máscara de ser boazinha para ser aceita. Então, toda situação que eu vou encontrar nos meus relacionamentos, onde eu preciso ser boazinha para ser aceita, eu vou fortalecer a minha máscara de que eu não posso negar nada para ninguém, de que eu tenho que ajudar todo mundo e etc e tal. Como é que isso vai passar? Quando a terceira força entrar em ação. Lembram da força neutralizante? Que está representada por essa verde, essa seta verde.
essa força que está entrando aqui, que está representada pelo verde, que nada mais é do que a luz do conhecimento. Apenas o conhecimento consegue libertar. E eu consigo sair desse movimento de dor, desse processo, né? De ficar me vitimizando, de ficar na culpa, de viver nessa postura que eu ainda percebo que muitos ainda vivem. Nós ainda somos muito infantis do ponto de vista emocional e espiritual. Somos adultos, mas com um comportamento completamente infantil, né? Então eu canso de ver relacionamentos, eu acho que 100% dos atendimentos, eles chegam através dessa criança que está ferida. Então eu estou numa relação, né, na relação com o filho, na relação com o marido, com a esposa, e essa criança ela está ferida. Então isso faz com que eu comece a procurar ajuda, mas eu não estou permitindo, eu preciso permitir que essa terceira força entre para neutralizar esse movimento, e com isso eu consigo fazer o processo de retorno, de reconhecer quem realmente eu sou, de perceber que eu venho, né, dessa fonte luminosa. Que força é essa, Jéssica? Para mim, essa é a força que é o conhecimento. O conhecimento vai estar mostrando para vocês exatamente que você não é essa máscara e que você não é essa dor que você viveu. Como é que esse conhecimento ele chega? Ele vai chegar através de N processos de autoconhecimento, N processos terapêuticos, N livros, N encontros, N cursos, N workshops. Apenas o conhecimento liberta. De que forma que a gente consegue a libertação? De que forma eu consigo sair desse movimento, né, infantil, de estar ali remoendo ainda a dor? De que forma eu consigo sair da culpa? De que forma eu consigo sair de frustração e de etc e tal? Quando eu permito que, essa terceira força entre e neutralize. E aí muita gente confunde que máscara é uma coisa ruim. Muita gente fala, mas a gente precisa abandonar as máscaras que nós usamos aqui, né? Lembra do exemplo lá da rejeição? Na minha infância eu fui rejeitada, eu ouvi o tempo todo da minha mãe, você dá muito trabalho. Aqui também é um assunto que pode ser explorado muito em outro momento, que são as transgerações, né? Uma coisa é a geração que nós tivemos dos nossos avós e um pouco dos nossos pais, que foi uma geração de sobrevivência, né? Mas vamos ficar apenas com a fala da mamãe de que você não me ajuda, você não sabe o esforço que eu faço para te educar, porque você não reconhece o meu esforço. Olha só, a mãe e o pai mostrando para o seu filho a dificuldade da educação. Jamais façam isso. Jamais façam isso, porque uma criança quando escuta isso, ela vai entender o quê? Não sou aceita por essa família. Com isso eu começo a criar máscaras de rejeição. E aí eu vou ser a boazinha, eu vou me vestir de boazinha para todo mundo, para que eu não acesse novamente essa dor. Viver nas máscaras, usar essas sombras, né? Essas máscaras, isso é ruim? Não. É necessário para a sobrevivência. Máscara é um recurso que nós usamos para sobreviver. Vocês já imaginaram que seria para uma criança não desenvolver uma máscara de, por exemplo, agora eu vou ser boazinha, eu agora vou estar, me comportando da forma que mamãe vai me aceitar, da forma que papai vai me aceitar. Se eu, criança, não uso essa máscara, eu não ia suportar. Então a máscara nada mais é do que um recurso de sobrevivência. Eu acesso essa máscara, eu crio essa máscara, é um recurso, mas que me fez sobreviver naquela infância. O problema é quando eu acredito que eu sou essa máscara. O problema é quando eu me identifico tanto com essa máscara e eu fico presa nessa máscara. Quando eu acredito que eu sou a máscara, eu não vou conseguir permitir que a força neutralize. Eu vou viver aqui. Eu vou viver na máscara da boazinha, que vai fazer tudo por todo mundo, porque eu não quero jamais acessar a dor da rejeição de novo. Observem que a máscara é um recurso necessário para a nossa sobrevivência, mas eu não posso permitir, enquanto adulto, que eu viva ainda na máscara. As máscaras, todas essas sombras que nós carregamos, elas foram necessárias enquanto recurso para que a gente pudesse sobreviver. E com isso a gente responde a nossa primeira pergunta. Qual o sentido das dores na vida? Lembram da primeira pergunta? Qual o sentido das dores na nossa vida? Nós já começamos a responder quando falamos das máscaras que nós criamos. Mas o problema é nos identificar com elas.
E por que a gente se identifica com a máscara e vive nesse lugar, por exemplo, da boazinha eternamente, para que eu não sinta de novo a rejeição da infância? Eu vou dar só uma explicação. Do ponto de vista sistêmico, existem 3 leis que regem a nossa vida. O ser humano, ele precisa se sentir pertencente, eles precisam se sentir em equilíbrio nas relações. Por isso que eu digo, cuidado com as relações em que vocês dão o tempo todo, porque uma hora essa xícara vai encher e essa água vai transbordar. Lei do pertencimento, preciso pertencer a alguma coisa. Preciso pertencer à minha família. Lei do equilíbrio, as relações precisam ser de equilíbrio. Cuidado, meu povo, quando vocês querem fazer demais pelo outro, sem que o outro te peça ajuda. E a lei da ordem, ou seja, existe uma hierarquia, né? Existe uma ordem que precisa ser seguida. Bom, nós temos essas 3 leis sistêmicas. E isso faz com que eu me perca nas máscaras, né? Porque eu quero pertencer a essa família. Então eu vou continuar me vestindo da máscara da boazinha para ser vista, para continuar pertencendo a essa família. Exemplos clássicos de máscara, que é o que eu mais vejo nos atendimentos. Um primeiro exemplo é de que eu só tenho valor, você só me vê, eu só sou vista, ou seja, a lei do pertencimento, a lei principalmente a lei do pertencimento, de que sou vista, de que sou amada, ela só acontece quando eu faço alguma coisa por você. Então, eu adulto vou fazer o quê? Vou fazer tudo por você. Porque eu só sou vista quando eu faço algo. Eu tenho que fazer algo para você me ver. Eu tenho que fazer. E quanto mais eu faço, mais eu acho que eu sou vista e sou aceita. Essa é uma máscara que é muito comum. E inclusive com questões materiais. Eu preciso dar presentes, eu preciso dar o tempo todo, eu tenho que dar, eu tenho que fazer por você o tempo todo. Porque se eu não fizer por você, você não vai me ver, você não vai me aceitar, você não vai me amar. Essa é uma máscara muito comum. Outra máscara muito comum é a rejeição. Então eu senti uma dor tão grande na minha infância de rejeição e mais uma vez, esse assunto ele de fato cabe uma aula praticamente, porque nós estamos falando de uma geração de sobrevivência, onde basicamente não houve tempo de nutrir afeto. Não houve tempo de fazer atividade da escola junto, não teve isso. Né? Não houve tempo de nutrir as relações. As relações elas eram praticamente, eu tenho que trabalhar, porque senão não tem comida nessa casa. Ou seja, eu não me senti, né, nutrida. Se eu não me sinto nutrida, eu estou com um sentimento, eu estou em falta. Falta de afeto, falta de colo, falta de amor, falta de carinho. E eu cresço com um sentimento muito forte de rejeição. E o que é que acontece com esse adulto que cresce com essa rejeição forte? Eu faço tudo por todo mundo o tempo todo. Eu faço pelos outros, eu faço pelos outros, eu faço pelos outros. Porque se eu não faço, eu não vou suportar a dor de ser rejeitada, mas de jeito nenhum. Né? Então, a máscara, ela na verdade, ela é um recurso que nos ajudou a sobreviver. Mas agora nós já somos adultos e nós já não podemos mais ser crianças emocionais e crianças espirituais. O adulto precisa ter responsabilidade, ter coragem, ter a atitude de guiar a sua vida sem ser essa criança ferida. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de trabalhar essa máscara, né? Então, qual o sentido das dores na vida? Lembre que nós temos 3 perguntas hoje principais, né? Deixa eu ver meu tempo aqui, que eu quero deixar no final 10 minutinhos pra gente conversar, né? E tem um presentinho ainda no final. Então, a primeira pergunta é: qual o sentido das dores na vida? Então, de tudo que eu falei, da lei do 1, da lei do 3, dessa jornada humana, de toda essa caminhada que nós fazemos, nós já conseguimos entender que o sentido das dores na vida é de nos fazer sobreviver. Mas sobreviver não é viver. Então, se eu quero viver, eu quero uma vida leve, eu quero ter paz, eu quero ter relações saudáveis, eu preciso parar de sobreviver e eu tenho que aprender a viver. Mas, Jéssica, como é que eu faço isso? Assumindo o protagonismo da sua vida, com autorresponsabilidade, com coragem. Eu vou falar muito isso no nosso encontro de sexta-feira. É preciso ter autorresponsabilidade, de pegar tudo que você passou até hoje e
né, encarar de uma forma, não estou dizendo que é fácil e não estou dizendo que é rápido, mas eu estou dizendo que é necessário. Se nós queremos uma vida leve, se nós queremos paz, se queremos relações, se queremos crescer, né, se queremos ser cada vez melhor, se queremos crescer espiritualmente e emocionalmente, nós temos que abandonar essa postura, né, dessa criança que ainda está chorando, dessa infantilidade emocional e espiritual. Então, já falamos aqui sobre qual o sentido das dores na vida. E agora eu quero dar um exemplo bem legal sobre como é que a gente pode lidar com essas máscaras que nós criamos, tá? Tem um assunto, né, o nosso terceiro assunto que eu quero falar é da diferença de dor e sofrimento. Qual é a metáfora que eu sempre gosto de usar nos meus atendimentos? E é bem profundo esse exercício, que é simples, mas é muito profundo. Eu quero que vocês imaginem que você é uma criança que teve as suas dores, que teve todos os seus processos, né? Que acessou seus medos, que acessou todas as suas dores. Bom, aí eu pego todas essas dores que eu acessei. Por que na infância? Porque geralmente é onde a gente registra e depois eu só reproduzo, tá? Provavelmente eu adolescente reproduzo, eu adulto reproduzo. Por isso que eu adulto ainda estou sendo uma criança emocionalmente, espiritualmente, porque eu estou reproduzindo o que aconteceu na minha infância. Então eu, criança, pego todas essas minhas dores e coloco num quarto escuro e fecho essa porta e deixo essa criança lá sozinha. Então a Jéssica, a criança, está lá no quarto sozinha, no escuro e de porta fechada. Isso é sofrimento. Isso é simplesmente negar, anular, é não olhar para a sua história, é não olhar para o que te trouxe até aqui. E por isso ainda estamos nesse movimento birrento de ser, né? Ainda estamos com esse comportamento bem infantilizado, né? Sem conseguir expandir emocionalmente, quiçá espiritualmente. Então, o que é que seria o que é que seria a dor? É eu entrar nesse quarto, é eu olhar para essa criança, é eu abraçar essa criança, é eu deixar essa criança chorar. É tão lindo, é uma dos processos terapêuticos que mais me emociona, né? Chega a me arrepia, chega a me emociona, porque eu já vi muito adulto chorar compulsivamente quando eu conduzi, porque não é assim numa conversa, né? Obviamente é uma meditação que a gente faz, que pode demorar, horas ou sessões. Mas quando esse adulto olha para essa criança, é como se eu, Jéssica, vejo a Jéssica criança, naquele quarto escuro e sozinha, trancada. E quando eu olho para ela e simplesmente eu falo para ela, eu te vejo, eu estou aqui, eu estou te vendo. Essa criança, o que é que ela quer? Você acha que a minha postura de encontrar com a minha criança é de perguntar? Por que você está aí? O que aconteceu? Por que você está assim? Não. É só de abraçar. É só de pegar essa criança e dar o colo para ela. Dar o colo que ela não teve. Deixar ela chorar o que ela não chorou. Deixar ela botar para fora o que ela não chorou. O tempo que for preciso. Porque quando todo o choro que ainda não sair, ela vai te olhar e vai sorrir. E aí você pode falar, tá tudo certo. Você segue comigo, mas eu agora sou adulta. E eu sigo daqui pra frente, com você no meu coração. E isso é trazer a leveza da criança, a espontaneidade da criança. É tão lindo, eu me arrepio. É trazer a leveza, a espontaneidade, a sinceridade da criança. Quantos adultos têm dificuldade de brincar? Quantos adultos têm dificuldades de simplesmente interagir com criança, de ser leve? É porque a sua criança está lá no quarto trancada. Porque quando eu trago a minha criança e falo, tá tudo bem, você está aqui comigo. Vamos juntos para sempre. Eu sou adulta, mas eu não deixei de ser criança. Espontaneidade, leveza, sinceridade, transparência, honestidade, vem da onde? Vem da inocência da criança. A criança, ela é completamente inocente. E essa inocência a gente perde quando tranca lá no quarto. Então essa é a grande diferença de dor e sofrimento, né? E esse é um terceiro assunto que eu quero deixar para vocês.
E a gente consegue responder como aprender com a dor. A segunda pergunta, como aprender com a dor? É dialogando com a dor. Ninguém aprende com a dor botando a dor que você passa, que você já passou e que provavelmente você está passando ainda, lá no quarto escuro e trancando. Anular, excluir, fingir que nunca aconteceu, não vai te ensinar nada. Isso é continuar no lugar da vítima, isso é continuar como criança adulta. É continuar trazendo a criança para essa fase adulta. Eu ainda tô lá vivendo no quarto trancada. E aí eu falo que a vida não presta, que as pessoas são ruins, a política não presta, todas as relações são ruins, porque as pessoas não prestam, tudo tá muito ruim. Entende? Porque dentro de mim é aquele quarto escuro que ainda tá, né? Eu ainda não dialoguei. Quando eu aprendo a dialogar, a princípio nesse processo da criança ferida, e é uma prática muito bonita, né? Uma terapia muito bonita, uma das que mais me emociona, certamente, porque a gente consegue ver a cura e essa libertação acontecer. Eu saio dessa escravidão das dores e eu começo essa libertação desse amor próprio. Então, sofrimento e dor é completamente diferente. E por fim, eu quero deixar aqui mais um assunto, que é a resposta do como ser quem eu sou. E eu quero que vocês comecem a colocar aqui. Eu quero que vocês já começam a entender desse assunto que eu já trouxe até então, né? Já conversamos da jornada humana. Quem chegou depois vai ficar gravado, né? Vocês podem ver a lei do 3, a lei do 1, a jornada humana. Já conversamos sobre máscara, já conversamos sobre dor e sofrimento. Inclusive, essa é uma metáfora muito legal e que pode ser feita por vocês, se vocês se sentirem confiantes de fazer sozinhos, né? Mas certamente dentro de um processo terapêutico é a melhor coisa que tem. Essa pequena metáfora do quarto escuro. E por fim, eu quero responder, né? Como ser quem eu quero ser. E para isso eu quero falar sobre autoeducação, que é o nosso último assunto. Quando eu pergunto para as pessoas o que é educação, e eu trabalhei, eu acho que 2 anos para 3, muito forte na área de educação, né? Com a disciplina positiva. E em 2017 eu comecei o caminho da educação sistêmica. Não sei se Gabriel ainda está aqui, mas ele fez também a nossa turma sistêmica para a paz. E no ano passado eu adentrei o universo mais ainda sistêmico, mais terapêutico, né? Numa linha mais terapêutica. Mas quando eu perguntava o que é educação, aí as pessoas sempre falavam assim, é ensinar o caminho certo. Então, o que é educar o seu filho? O que é educar sua filha? O que é educar o seu colega de trabalho? Oi, Gabriel, ele está aqui. O que é educar o outro? O que é educação? O que é educar? Né? Educar não é só educar o filho, gente, de forma alguma. Nós educamos, inclusive, os nossos pais. Mas a gente não pode se perder, né? Somos pequenos diante dos pais. A gente não deve dizer para os pais o que eles têm que fazer. Isso não. Aí eu saio do meu lugar de filha e assumo o lugar dos meus avós, querendo ser o pai e a mãe dos meus pais. Isso não. Mas nós também educamos os nossos pais nesse lugar, né, do pequeno e da humildade. Mas a gente educa o nosso parceiro, a nossa parceira, a gente educa no trabalho, a gente educa o tempo todo. E educar, vamos ficar com essa frase de que é ensinar o melhor caminho. Pronto. Né? Independente do que é... Que seja ou não seja o melhor caminho para a pessoa, né? Mas assim, nós, com a consciência que nós temos, nós fazemos achando que é o melhor para a pessoa. Tá bom. E quem é que faz a sua educação? E como é a autoeducação? Né? E como é se autoeducar? Agora eu estou falando da minha educação. Eu me educando. Isso tem muito a ver com a gente assumir o protagonismo da nossa vida. O que é me educar? Será que eu sei me autoeducar? Que está ligado sim com essa autonutrição, que está ligado com assumir esse protagonismo da vida. Aqui a gente precisa entender que a gente vai receber o tempo inteiro de todos os assuntos, muitos inputs, né? Muitas entradas.
O tempo inteiro nós recebemos entradas, inputs do que nós devemos fazer. E aí nós temos que processar esses inputs para que a gente tenha a nossa decisão. Então vamos falar que é a nossa saída, né? E eu observo também que ainda é uma postura muito infantil da nossa parte, até medíocre, assim, de ficar no julgamento. Ai, porque as pessoas palpitam demais. Ai, porque as pessoas o tempo todo dão palpite do que nós devemos fazer. Isso é um julgamento da nossa parte, né? Nós, quando falamos isso, ai, porque o povo toda hora palpita, toda hora se mete onde não é chamado, isso é um julgamento. Sendo muito sincero, eu acho que isso é muito medíocre. Isso é ser muito pequeno ainda, porque o que as pessoas falam é o que elas acham que é o melhor para nós. Elas falam com a consciência que elas têm e elas opinam com o que elas têm de conteúdo. E elas falam porque é o melhor que elas acreditam. O problema não é o que as pessoas falam para nós. O problema é o que nós fazemos com o que falam para nós. Então, que venham milhões de palpites do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer. A maternidade, então, é uma maravilha, né? A gente tem filho e realmente vem milhões de palpites. Mas não há erro nenhum. Se eu não consigo ouvir as sugestões e processar as sugestões, o erro não está no outro. O erro está na minha infantilidade também, de não conseguir reconhecer que o outro, ele me sugere com a consciência que ele tem. E ele certamente quer o meu melhor, né? Mas o problema é a quantidade de informações que eu recebo e eu simplesmente não dou tempo, eu não esvazio a minha xícara. Eu adoro usar essa metáfora do Osho. Quem quiser ler o livro Asas e Raízes, leiam. É um livro maravilhoso. E ele sempre diz que a gente não pode estar com a nossa xícara cheia para nada, senão nenhum conhecimento entra, senão as informações não vão ser corretas, as decisões não vão ser corretas. Essa minha xícara, ela está sempre cheia, porque é tanta informação que eu recebo, é tanto palpite, é tanto input, né? A mãe, o pai, o vizinho, a vizinha, a televisão, a mídia, é tanta coisa que a gente recebe mais até do que a nossa capacidade de processar. Mas na hora de processar tudo isso e de tomar a decisão e de, né, enfim, me comunicar, agir, seja como for, será que eu estou esvaziando a minha xícara? Será que eu esvazio? Ou como eu gosto de falar, será que a gente está sabendo dar um passo para trás para olhar de uma forma mais ampla, analisar tudo que falaram, né? Observa tudo que falaram para você, processa isso e depois você decide. Isso tem a ver com a autoeducação, porque a autoeducação é um processo de desconstruir para construir. O tempo inteiro a gente recebe informação, nós somos a era da informação. É uma enxurrada de informação o tempo inteiro. Eu recebo essas informações, mas eu preciso aprender a esvaziar essa xícara. Esvazia, limpa a mente, ó. Esvazia a mente, né? Limpa. Tranquiliza, respira, faz qualquer coisa. Não, ó. Esvazia, porque com, sei lá, 30 informações para decidir a compra do carro, não sei. A família quer comprar um carro. Nossa, aí vem palpite de tudo que é lado, não é? Como é que você decide se a compra do carro é a melhor forma, né? Quando comprar, que carro comprar, qual é a cor, qual é o modelo, enfim. Tudo isso é o processamento, mas esse processamento ele tem que estar ligado com a sua capacidade de se esvaziar. Se esvazia. Limpa a mente, né? Uma linda frase que a gente sempre escuta: aprende a fazer silêncio. E silêncio, gente, não é ficar caladinha com a boca, não. Silêncio não é simplesmente estar... É silêncio da mente, né? Silenciar aqui, ó. Silenciar. Ou como eu até gosto de falar, silencia também o que está no coração. Para que a gente possa processar as coisas. A autoeducação, ela só vai acontecer se eu consigo receber as informações, esvaziar, silenciar, processar, para daí eu ter a minha informação, ter a minha decisão, né? Tomar a minha saída. E com isso a gente pode responder a nossa pergunta principal. Nós já falamos de qual o sentido das dores na vida, nós já falamos de como aprender com a dor, e a nossa pergunta principal, e eu faço para vocês, gostaria muito que vocês colocassem aqui, depois de tudo que a gente ouviu, né? Depois de tudo que a gente refletiu, e jamais achem que a minha percepção é a certa.
É apenas mais uma percepção. Mas diante desses 4 assuntos que eu senti que era pertinente para esse assunto, né? É uma construção. Nós estamos construindo. Hoje conversamos sobre como ser quem eu quero ser. Então escrevam aqui. O que é que vocês acham, né? Como ser quem eu quero ser. Como ser. Aí vocês podem botar. Sendo, né? Como? Falamos aqui da jornada humana, falamos das máscaras, falamos dessa diferença de dor e sofrimento, falamos de autoeducação. O que é que desses 4 assuntos dá pra gente aprender e responder essa pergunta? Como ser quem eu quero ser? Porque será que nós estamos sendo quem nós queremos ser? Já começa aí, né? Será que eu, Jéssica, sou quem eu realmente quero ser? Ou eu tô fingindo a boazinha para não ser rejeitada? Ou eu tô fingindo a vítima para que as pessoas tenham pena de mim? Nossa, essa é uma máscara muito comum. Muito comum. A máscara da vítima é muito comum, porque a vítima, ela recebe os olhares de todo mundo, né? Ai, tadinha, ai, coitada. E todo mundo ajuda, né? Todo mundo se movimenta para ajudar. E com isso eu crio um desequilíbrio absurdo. Essa pessoa que está na vítima, ela nunca vai ter a ação de sair da vitimização, porque ela está o tempo todo recebendo. Essa máscara, ela é muito complicada. Mais uma vez, qual é o sentido das dores? Como nós falamos, essas máscaras, elas nos protegem para uma sobrevivência. Elas criam cortes, mas que a gente precisa, enquanto adulto, ter essa coragem. E eu vou falar isso na nossa quarta live sexta-feira. Amar é uma decisão. Lembrem do título da live de sexta. Amar é uma decisão. Porque quando eu decido amar, eu olho para todos os cortes que eu tive. Todos. Os mais difíceis que você possa imaginar. Todos. Tenho certeza que eu conheço bastante casos de cortes bem profundos, né? Bem profundos. Inclusive, existem cortes que não é desse momento de agora. Cortes que já estão registrados e eles vêm para serem sarados, né? Para serem curados. Então, eu pergunto para vocês, a gente já está encerrando, faltam apenas, aqui pelo meu tempo, faltam 8 minutos. Queria que vocês colocassem aqui como ser quem eu quero ser. A nossa pergunta de hoje. Amanhã vamos falar sobre como deixar a preocupação e viver. Por que ninguém me entende? Quinta-feira. E na sexta-feira, amar uma decisão. Agora eu falei que eu ia entregar para vocês um presente. Eu quero que todo mundo que está aqui, todo mundo que também vai assistir o replay, acesse a minha bio aqui do Instagram, né? Vai lá na bio, tem ali Linktree. Acessem a Linktree e façam parte da nossa rede, o grupo da Rede do Alto Amor, que eu vou disponibilizar para vocês um livro que tem não só esses assuntos, mas outros assuntos, para que vocês possam ler e praticar. Tem um exercício muito legal também. É o nosso livro Seja Protagonista da Sua Vida. Eu falei de autoeducação lá, eu falei de dor e sofrimento, tem um exercício bem bacana. Então acessa na bio, para quem não tem ainda. Esse é o presentinho para vocês. Sendo menos explosivas. Como ser quem eu quero ser. Tá. Vamos ver aqui no início, nesses meus últimos minutinhos aqui. Eu vou olhar aqui se teve alguma pergunta. Ser protagonista é ser responsável por suas escolhas, certamente. Saber lidar com as dores é viver com elas, certamente. Aprender. Na minha infância falavam que era calma, agora falam que mudei, porque aprendi a me posicionar. E isso é protagonismo mesmo, né? É ser quem sou. Não é apenas ser quem sou. O que vocês acham que seria ser quem eu quero ser? Né? Como ser? Como ser quem eu quero ser? Eu vou responder com as nossas percepções de agora. Eu consigo ser quem eu realmente quero ser quando eu aprender
a olhar para as minhas dores. Consigo ser quem eu realmente quero ser quando eu aprender a abraçar a minha criança. Consigo ser quem eu quero ser quando eu parar de negar, de excluir as minhas dores. Consigo ser quem eu quero ser quando a criança que está presa lá no quarto ser vista e com isso a leveza, né, aparecer. Olha só, tudo que nós falamos, né, hoje, tudo dos assuntos que nós falamos aqui hoje, né? Bom, queridos e queridas que estão aqui, né, no ao vivo, super agradeço. Não esqueçam de pegar esse bônus maravilhoso que eu fiz com muito carinho mesmo. Todo esse processo de ser protagonista da vida tem a ver com a nossa capacidade de nos amar, né? Porque se eu não me amo, eu vou viver uma vida onde sou escravo das dores. Bônus! É bônus! Eu eu tenho a certeza que nós já estamos bem atrasados nesse quesito de sair dessa infância. Joyce? De sair dessa infância. A gente precisa parar de agir como criança, a gente precisa parar de agir como aquela criança ainda birrenta, que está chorando, que olha para o marido, que olha para a esposa e quer o colo do pai e da mãe que não teve, né? Vamos parar de olhar para as nossas relações e pedir para essa relação, seja do trabalho, ou seja a relação conjugal, que é o que mais acontece, e parar de projetar na relação o colo do papai e da mamãe que não aconteceu, né? Se a gente não aprender, por isso nós falamos de tudo hoje, se a gente não aprender que tudo há uma força que neutraliza, que há a força ativa e passiva, mas há a força neutralizante, e que essa força neutralizante acontece quando você permite que essa força entre, quando a gente aprende que nós não somos a máscara. Então eu não sou aquela criança que não recebeu amor. Eu usei uma máscara para sobreviver, mas hoje eu preciso sair dessa infância, eu sou um adulto. Eu preciso abraçar essa criança e falar para ela, você está comigo, mas agora deixa que eu assuma a vida com autorresponsabilidade, né? Com consciência, com lucidez, né? O que falta nos adultos, eu observo muito isso, falta autorresponsabilidade, falta lucidez, falta bom senso, né? Falta a autorresponsabilidade de falar, eu sei que foi difícil, mas agora eu sou adulta, eu sou adulto, você caminha dentro de mim. Agora, sozinho é possível? Talvez não. Por isso existem inúmeros caminhos terapêuticos, inúmeras formas, né, de desenvolver esse processo de auto-amor. Porque se eu não consigo me amar, me aceitar, e me aceitar não é me trancar no quarto, não é pegar as dificuldades que eu passo hoje e colocar no quarto. Enquanto eu não olhar para esse quartinho escuro e dialogar, lembre da pergunta, como aprender com a dor? É quando eu aprendo a dialogar com essa dor. E quando eu dialogo com essa dor, eu vou sair da vitimização, eu vou sair da coitadinha, da vítima, eu vou sair daquela pessoa que opera em culpa, em medo, em vergonha, né? Eu tenho medo, eu tenho vergonha. É um sentimento de culpa, é um sentimento de frustração absurdo. Porque eu já aprendi a dialogar com as minhas dores. Eu já aprendi a entrar naquele quarto escuro e a conversar com essa criança. E depois com o adolescente, e depois com esse adulto. Porque certamente estamos repetindo as dores, né? Eu já aprendi a me autoeducar. Eu já aprendi a me esvaziar antes das decisões. Tudo isso é auto-amor. Se eu não me amo, nós não vamos conseguir criar relações saudáveis. Vocês podem ter certeza disso. Não é feliz no relacionamento, não tem paz na sua educação com seus filhos, não tem paz com seus pais, não tem paz na sua vida, suas relações são frágeis, é porque você não está se amando. É porque você não está com o seu auto-amor, né, integrado em você. É porque você não está com essa capacidade de se amar. Porque eu preciso criar em mim essa construção primeiro. Quando essa construção acontece em mim,
Quando eu já estou me amando, aí eu consigo criar uma ponte para esse parceiro, para essa parceira. No trabalho, gente, olha as relações do trabalho, as relações com os filhos, com os vizinhos, com todo mundo. Nenhuma ponte é construída se não é através do desenvolvimento do alto amor. Por isso, estamos aqui. Seja protagonista da sua vida. Um beijo. Vamos encerrar, eu acho que a qualquer minuto. Venham para o nosso grupo, tá? Acessem agora aí, vão na Linktree, lá na bio do Instagram. Entrem no nosso grupo, na Rede do Alto Amor. Lá vocês podem fazer perguntas. E amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Vou responder as perguntas também lá no grupo. Para vocês acessarem o nosso livro também, tá? Tá lá. Acesse a nossa bio do Instagram para ter o nosso livro. Eu sei que Dani já tem, com certeza. A Dani já tem o livro, Dani também já está no grupo. Então lá a gente vai abrir algumas perguntas, vocês podem tirar dúvidas, se não ficou claro a jornada humana, esse processo de máscara, de identificação com o ego, da autoeducação, ou do próprio livro, que vocês já podem acessar lá no grupo, tá bom? No grupo da Rede do Alto Amor, que está no nosso WhatsApp. Eu espero vocês amanhã, tá? Amanhã vamos falar sobre como deixar a preocupação e viver. Nossa Senhora! Um beijo para todos e amanhã a gente se vê, tá bom? Muita luz e muita paz.